Bom dia a todos. Estamos de volta. Nós tivemos um probleminha de conexão. Aparentemente a nossa internet não está chegando à conexão do telefone. Espero que estejam ouvindo bem agora. Gostaria que vocês seguissem as instruções que eu acabei de passar, né? Compartilhar, abrir sala de vídeo, afastar-se depois do telefone para você não ser tentado a abrir, né, Instagram, outras redes sociais. Amém? Tudo certo aí? Prontos? Vamos lá? Eu gostaria que você abrisse, por favor, na carta de Paulo ao capítulo 1. Nós iremos ler do verso 15 até o verso 23. Convide os seus amigos, chame sua família aí para a sala, pegue caneta, pegue um caderno, pegue a Bíblia. Vamos juntos, né? Aprender com Deus. A versão que eu irei ler é a versão NVI. E diz o seguinte, as escrituras, Efésios capítulo 1, verso 15 até o verso 23, diz o seguinte, o apóstolo Paulo dizendo: por essa razão, desde que ouvir falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Imparável grandeza conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, ele ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo funcionar, não apenas nesta era, mas também na que Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A palavra de Deus, e esse texto hoje que nós então iremos estudar. Feche seus olhos aonde você estiver, vamos fazer uma oração e em seguida nós então passaremos para a exposição bíblica. Deus, nós nesta manhã de domingo, dia 13 de setembro, Pai, bendizemos o seu nome, Pai. Louvamos a Ti, somos gratos, Deus, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Que neste momento tão importante, Pai, o Senhor possa, Deus, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, prepara, Deus, o nosso coração, para que possamos, Pai, compreender, Pai, a sua vontade, Deus, através da sua santa palavra, Deus. Instrui a mim, instrui a sua igreja, instrui a todos, Pai, que neste estão ouvindo, e a todos que um dia, Deus, poderão ouvir
esta exposição, essa pregação, Deus. Essa oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém e amém. Aqueles que têm nos acompanhado sabem que nós estamos, fazendo exposição bíblica das cartas do apóstolo Paulo, as cartas que foram escritas da prisão, conhecidas da prisão. Nós já tivemos oportunidade de estudar a carta de Paulo aos Filipenses, e agora nós estamos estudando a carta de Paulo, que ele escreveu aos Efésios e outras igrejas da Ásia, ter em mente, você que está ouvindo agora, de acordo com o que nós iremos estudar, tenham em mente, coloque isso, anote no seu caderno. Paulo está preso. Então, essas epístolas são conhecidas como Paulo escreve de uma prisão. Então, quando Paulo escreve essa carta aos Efésios e outras igrejas ao redor, Paulo está preso. Por isso nós chamamos, alguns estudiosos chamam esta carta de carta circular, porque ela circula, ela passa, ela é lida igrejas além da igreja de Éfeso. Lembrando que Éfeso tinha seus cidadãos como pessoas que adoravam e prestavam culto a outro Deus, outros deuses, E aqui em Éfeso nós temos Paulo, tendo que fazer uma instrução bíblica a essa igreja por conta da deusa Diana. Havia um centro de culto na cidade de Éfeso, e esse centro então adoravam, cultuavam a deusa Diana. Isso é muito importantíssimo, porque quando Paulo está escrevendo a esses novos convertidos, a essa igreja que está sendo plantada, construída em Éfeso, Paulo vai tocar em alguns assuntos que os confrontam, porque muitos deles, talvez em algum momento da sua caminhada, prestavam culto à deusa Diana. Então é importante nós termos isso em mente, a deusa Diana era conhecida como a dos poderes celestiais, Então isso tem um peso muito grande e, consequentemente, isso dá um trabalho muito grande para o apóstolo Paulo. Contudo, nós aprendemos que o Espírito Santo de Deus, ele age na vida dessas pessoas, salvando, selando e garantindo, a vida de salvação. E é importante, então, percebermos que essas pessoas a quem Paulo está escrevendo, os leitores originais, são pessoas que foram chamadas por Deus, pessoas que foram eleitas por Deus, pessoas que foram predestinadas por Deus e que então deixam uma velha vida, deixam uma velha sociedade, passam a viver uma nova vida, transformando uma nova sociedade. Então tenham isso em mente de maneira introdutória. Paulo está preso. Essa carta é uma carta circular. No meio, ou como centro de adoração, uma deusa chamada Diana. E Deus então está chamando, Deus chamou pessoas, e essas pessoas então viverão de uma maneira diferente, que passarão a formar ou estão formando, como propósito de Deus, uma nova sociedade. Amém, irmãos? Dito isto, eu gostaria que você prestasse atenção aqui em mim. Embora Paulo esteja naturalmente pensando nos seus leitores da Ásia, aos quais está escrevendo essa carta, mesmo assim, no decorrer do primeiro capítulo da sua carta, dirige-se mais a Deus
do que a eles. Irmãos, preste atenção. A carta de Paulo aos Efésios, ela é destinada aos leitores, especialmente essa igreja de Éfeso. Vale observarmos que todo o capítulo 1, desde o verso 3 especialmente, até o verso 23, parece que a conversa do apóstolo neste momento não é uma conversa com os leitores originais. Veja que Paulo, inicialmente, ele está se dirigindo a Deus. Ou seja, esses versos 3, 4, 5, até o verso 23, é Paulo escrevendo, contudo dando direção a Deus. Veja o verso 3, ele diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor. Veja que esses versos, Paulo está se dirigindo a Deus, diz John Stott, e eu concordo com ele. E o capítulo 1 é dividido em duas grandes partes. A primeira parte que nós já estudamos, que vai do verso 3 ao verso 14, e a segunda parte que vai do verso 15 ao verso 23. Stott diz o seguinte: começa com uma grande bênção. Veja que do 3 ao 14, trata o texto, Paulo falando a Deus, ele fala sobre bênçãos espirituais. E continua com uma grande intercessão, que do verso 15 ao verso 23, Paulo está falando, dando ação de graça e fazendo uma oração para esta igreja. Ou seja, realidade dividido nessas duas sessões. Primeiro, bendiz a Deus por nos ter abençoado em Cristo. Depois, ora pedindo que Deus abra os nossos olhos para entendermos plenamente esta bênção. Irmãos, fique aqui comigo. Preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção no que as Escrituras estão nos ensinando. Primeiro, do verso 3 ao verso 14, nós temos o apóstolo Paulo bendizendo a Deus por nos ter abençoado em Cristo. Ou seja, porque Deus nos chamou, nós aprendemos, nos escolheu, nos predestinou. Que através de Cristo Jesus, Ele nos redimiu. Na primeira parte, Paulo está bendizendo a Deus por essa bênção tão grande da salvação, que nós chamamos de bênção espiritual ou bênçãos espirituais. E na segunda parte, o apóstolo Paulo ora pedindo para que Deus abra os nossos olhos, a fim de que possamos compreender o que são essas bênçãos espirituais. Irmãos, olha que fantástico. Paulo fala, explica o que aconteceu, e depois ele ora pedindo para que os nossos olhos sejam abertos, a fim de que nós entendamos. Um exemplo aqui que me veio à mente enquanto eu estava preparando essa mensagem. Pensa você numa grande festa, tá? Essa comparação aqui é uma comparação que deve ser observada e guardada as devidas proporções. Então pensa aí onde você está, numa grande festa. Seja um casamento, seja um aniversário, seja de bodas. Muitas vezes nós, quando nós somos convidados a participar de uma grande festa, de um grande evento, e a gente se assenta, e é natural que nós ficamos contemplando, e muitas vezes nós ficamos impressionados, com a organização, ficamos impressionados com a ornamentação, nós ficamos impressionados com aquele passo a passo, com a liturgia de como tudo aquilo. E só que assim, em 2, 3 horas, a gente passa por aquilo tudo, por essa festa, e nós então vamos embora e
impressão de grandiosidade, de beleza. Só que quando a gente tem a oportunidade de conversar com quem fez tudo aquilo, nós somos talvez mais impressionados ainda, porque existe um detalhe muito por trás de quem organizou, de quem fez. A gente começa a perceber que a festa não é só aquelas 2, 3 horas, não, talvez foi um mês, 2 meses ou semanas antes, de pessoas envolvidas, pessoas trabalhando, mão de obra, esforço, um cuidado aqui, um cuidado acolá. E então a gente começa a entender os detalhes de como tudo isso aconteceu para que aquela grandiosidade, para que aquele grande evento, então, como foi. E é basicamente o que Paulo está tentando nos ensinar. Do verso 3 ao verso 14, Paulo coloca diante de nós um grande evento. Paulo escancara diante de nós um evento grandioso. Deus chamando, escolhendo, o Filho redimindo e o Espírito Santo selando. E a gente para então diante desse texto, e espero que isso aconteça com você, e ficamos de boca aberta e pensamos: uau! Que grandiosidade! Que plano extraordinário do Pai! E a partir do verso 15 até o verso 3, Paulo vai dar a nós, em sua oração, vai mostrar para nós, através dessa oração, como esse plano aparentemente foi executado. Paulo vai mostrar para nós, através dessas palavras, como Deus, então, executou esse plano. E é sobre isso que eu e você, sobre isso que eu gostaria que você pensasse comigo e aprendesse com as Escrituras Sagradas. Irmãos, e para nós as Escrituras Sagradas é sempre o único, o principal meio de conhecermos Deus e o seu plano. Paulo então vai mostrar aquilo que aconteceu através de Deus, a partir das Escrituras Sagradas. E João Calvino, ele diz o seguinte, guarda isso no seu coração: a Bíblia é o cetro pela qual o Rei Celestial governa a sua igreja. Amém? Vamos lá, para os comentários agora. Verso 15 e o verso 16, esses dois versos, Paulo agradece, né? É o que nós chamamos aqui de ação de graças. Ele diz o seguinte: por essa razão, desde que ouvir falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo, preso, de alguma forma ouviu falar que a igreja que ele havia plantado em Éfeso, alguns anos atrás, estava crescendo, alguns gentios estavam participando. Por isso que Paulo fala assim, por essa razão, desde que ouvir de vocês, se referindo aos gentios que agora estavam fazendo parte dessa igreja, do corpo do Senhor, Paulo ouviu falar da fé desses irmãos. Paulo estava agradecido porque essa fé estava nascendo, de que esses irmãos haviam chamado. Se você voltar um pouquinho aí no verso 13, a Bíblia vai dizer o seguinte: quando vocês, se referindo aos gentios, ouviram e creram no quê? Na palavra da verdade e no evangelho que os salvou. Ou seja, essa pregando a palavra da verdade, estava pregando o evangelho e ela estava crescendo. E o apóstolo Paulo, ouvindo que essa fé estava
fazendo parte agora da vida dessas pessoas novas, e que, consequentemente, essas pessoas estavam amando um aos outros, que é um reflexo de uma nova vida. Isso deixa Paulo feliz, ao ponto de agradecer a Deus, de dar ação de graça a Deus, ou ações de graça a Deus, por conta do crescimento dessa igreja. Ou seja, os gentios ouviram a palavra da verdade, e agora têm fé no Senhor Jesus e amam uns aos outros. Por isso, Paulo está dizendo: bendito seja Deus. O verso 15 e o verso 16 tem essa instrução. Paulo está bendizendo a Deus porque pessoas estavam ouvindo a palavra da verdade, o evangelho, e tendo fé no Senhor. E sendo assim, receberam uma nova vida. O verso 17 agora começa a oração de Paulo. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Qual que é o pedido? O que Paulo está pedindo? John Stott vai dizer o seguinte: não é que recebam uma segunda bênção, mas sim, olha isso, irmãos, prestam atenção nisso, toda a extensão da bênção que já receberam. Lembra que eu disse para vocês, do verso 3 ao verso 14, o apóstolo Paulo mostra, escancara para essa igreja a grande bênção espiritual que é a salvação? Agora Paulo está pedindo em sua oração para que esses irmãos reconhecer a extensão desta bênção que já receberam, quando Deus Pai elegeu um povo, quando Deus Pai chamou um povo, abençoou esse povo, Deus Pai então predestinou esse povo, os redimindo na pessoa de Jesus Cristo e os selando na pessoa do Santo Espírito. Então Paulo tem isso em mente. Assim sendo, a essência da oração do Paulo é o quê? Para que vocês saibam. Então todo o nosso desenrolar, todo o nosso texto, toda a oração de Paulo, toda a petição de Paulo está em: estou orando ao Pai para que vocês de fato saibam como aconteceram essas bênçãos celestiais. Olha que profundo, irmãos. Por que eu sei disso? O que subsidia o que eu estou dizendo? Olha a parte B do verso 17. Diz o seguinte, ó: o glorioso Pai lhes deu o quê? Espírito. Paulo está falando assim, olha, eu estou orando para que Deus lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, para que vocês tenham o quê? Um pleno conhecimento. Ou seja, para que os olhos de vocês sejam abertos, para que vocês tenham um conhecimento pleno, total, minucioso daquilo que Deus Pai, o Todo-Poderoso, fez através do seu plano maravilhoso e cabal, plano da redenção, em Cristo Jesus, selando-nos com o Espírito Santo. Irmãos, isso é grandioso. E o Stott, ele vai dizer o seguinte: crescer no conhecimento, ou seja, nós conhecermos, nós sabermos desse plano, para crescermos na santidade. Vamos aprender que à medida que nós conheçamos a Deus e o seu grandioso plano, isso se torna indispensável
para que nós uma vida de santidade. Amém, irmãos? Vamos lá? Então nós já estudamos o verso 15 e o 16 como pensando em Paulo dando graça a Deus. O verso 17 vai nos ensinar que as pessoas então tenham seus olhos abertos e compreendam, saiba como se Deus. Amém? E agora nós vamos pensar no verso 18. O verso 18 e o verso 19, irmãos, é um assunto, né? É um texto muito rico. Nós teríamos que ficar horas aqui estudando para sabermos de maneira mais detalhada o que Paulo pede em sua oração. Ele diz o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Olha aí Paulo dizendo, olha que lembra que coração, na cultura grega, na cultura bíblica aqui, está conectada à vida interna da pessoa. E Paulo está dizendo o seguinte: oro também para que os olhos do coração, para que a vida de vocês, essa vida interna onde ninguém vê, os olhos delas sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam. Nós vamos pensar em 3 grandes ensinamentos, objetivos de Paulo nessa oração. Para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam, primeiro, a esperança do chamado de Deus. Tá aí, ó, verso 18. Olha aí na sua Bíblia. A fim de que vocês conheçam a esperança para que vocês foram chamados. Então, o Paulo está orando para isso. Para que essas pessoas saibam como aconteceu, para que elas sejam iluminadas a fim de entenderem a esperança do chamado de Deus. Como se deu, como foi o início, esse começo. Segundo, se você continuar o verso 18, você vai ver a glória da herança de Deus, como esse chamado se deu no início e como ele se dará no fim. Herança. E é importante nós pensarmos que Pedro descreve essa herança como sendo incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Então Paulo está nos ensinando sobre as bênçãos espirituais que nós recebemos. E Paulo a Deus para que aqueles, vamos pensar aqui nos leitores originais, esses gentios, essa igreja que estava se convertendo, que estava agora tendo compreensão disso, para que Deus lhes desse espírito de sabedoria, de revelação, para que eles tivessem um pleno conhecimento desse plano de Deus. Paulo também pede em sua oração para que os olhos do coração sejam iluminados a fim de compreender a esperança do chamado de Deus. Estão comigo, né? A glória da herança de Deus, irmãos, e principalmente a grandeza do seu poder. Eu vou ler o verso 18, o verso 19, pausadamente, e perceba esses detalhes na oração do Paulo a esta igreja. Perceba comigo, ó, o apóstolo Paulo dizendo, anote aí na sua Bíblia, verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. 2, da gloriosa herança. 3, verso 19, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco.
os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa. Que grandioso, irmãos. Olha aqui, que palavra profunda de Paulo, no que diz respeito à petição de Paulo, à oração de Paulo, em relação à sua igreja. Paulo disse do verso 3 ao verso 14 aquilo que Deus fez. E Paulo está dizendo agora a Deus em oração, para que essa igreja que está sendo reunida, que foi chamada, escolhida, Paulo está clamando a Deus para que os olhos dessa igreja, o coração dessa igreja, sejam abertos a fim de terem pleno conhecimento desse Deus. E tendo pleno conhecimento desse Deus, Paulo está dizendo, pedindo a Deus em sua oração, que nós cheguemos a 3 importantes conclusões. A primeira é que o nosso coração, que o coração dessa igreja, irmãos, fique profundamente esperançoso, porque Deus, irmãos, foi aquele que chamou, que nos deu início. E Paulo está dizendo, olha, para que essas pessoas fiquem profundamente confiantes, porque esse Deus que chamou também é a nossa gloriosa herança. Lembra que o texto sagrado vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Irmãos, e tudo que subsidia isso, tudo que sustenta a mim e a você, Paulo está colocando em oração diante de Deus, é que essas coisas, que foram coisas do começo, como eu disse, e essas coisas que são coisas do fim, como eu disse, irmãos, são sustentadas em todo esse tempo pela grandeza do seu poder. Ou seja, Deus é suficiente. E eu pergunto para vocês, como nós podemos conhecer esse poder? Como, irmãos, esse poder de Deus é evidenciado? E Paulo, irmãos, olha que fantástico, em oração a Deus, que é o texto que nós estamos estudando, uma oração de Paulo, Paulo vai nos mostrar, vai dar demonstração do poder de Deus. Então nós saímos agora do verso 18 e verso 19 e passamos então para o verso 20. E o verso 20, irmãos, trata exatamente da demonstração desse poder. É como se Paulo essas pessoas, para que essa nova igreja, para que esses que nasceram de novo, para esses que farão uma nova sociedade, que são uma nova sociedade, tenham plena convicção de que o Senhor, como diz no verso 3, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, de que o Senhor nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo, de que o Senhor nos chamou, nos predestinou, nos adotou. Dê a Ele, Senhor, uma amostra de que esse poder foi manifestado, de que o Senhor é poderoso para fazer basicamente o que Paulo está fazendo em oração a Deus. E Paulo, na sua oração, parece elencar, ao menos, irmãos, 5 pontos aí, de que Deus é poderoso. E ele diz o seguinte, verso 20, esse poder, ele exerceu em Cristo. Paulo diz o texto, ressuscitando-o dos mortos. Irmãos, veja que Paulo está meio que
orando a Deus e parece que está respondendo as próprias perguntas que ele faz a Deus. Para isso ficar claro, eu lerei o texto de maneira pausada. Do verso 20 fará sentido para você, preste atenção. Verso 18, novamente. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Preste atenção na leitura. A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. A riqueza da gloriosa herança dele nos santos. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua. Mas como foi essa poderosa força? O verso 20 vai responder. Esse poder, essa poderosa força, ele exerceu em Cristo. Ou seja, na pessoa de Cristo, é possível nós termos uma ideia exata de quem é Deus. Na pessoa de Jesus é possível nós vermos quem é Deus. E Deus demonstra essa força de si em Jesus quando ressuscita dos mortos. Irmãos, e Paulo nessa oração parece tocar em algumas dessas pessoas que estavam fazendo parte da igreja. A deusa Diana era poderosa. A deusa Diana era a rainha dos poderes celestiais, dos zodíacos. Se vocês estudarem, vocês vão ver isso. E Paulo está dizendo, não! Somente o Deus Todo-Poderoso é que detém todo o poder, é suficiente, porque Ele, demonstrar esse poder, Ele ressuscitou o Filho Jesus no terceiro dia. E se não bastasse isso, Ele glorificou Jesus, diz o texto, ressuscitando-os dos mortos e fazendo o que, irmãos? Assentar-se à direita de Deus Pai. Como se manifesta o poder de Deus? Que essas pessoas tenham essa compreensão de que Deus é poderoso. E essas pessoas, se elas perguntassem, mas como eu sei que Deus é poderoso? Vou mostrar para vocês, que vocês sejam iluminados, que vocês tenham pleno conhecimento daquilo que Deus fez. E vocês saberão que Deus é poderoso, porque Ele ressuscitou o Filho Jesus dos mortos. E se não bastasse isso, Ele o glorificou, fazendo assentar à sua direita, à direita de Deus Pai. Por isso Ele é poderoso. E se não bastasse isso, o texto segue dizendo que além de assentar à sua direita, agora Ele está acima de todo governo e de toda autoridade, ou seja, o Deus Pai é poderoso porque ressuscita Jesus dos mortos. Glorifica Jesus o colocando à sua direita. E terceiro, exalta a Jesus acima de todo governo e autoridade. E além de ressuscitar Jesus, glorificar Jesus, exaltar Jesus, Ele coloca Jesus como sendo Senhor, porque Ele está acima de todo poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, e não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Ou seja, irmãos, Deus é poderoso. Paulo está orando a Deus, falando assim, para que essa igreja aqui em Éfeso, na Ásia, possam ter os seus olhos, os olhos do coração abertos, para que elas possam chegar a um pleno conhecimento do Senhor, para que elas compreendam que aquilo que aconteceu, o fato do Senhor chamá-las a terem uma nova vida, redimindo-as em Cristo, selando com o Espírito Santo, que elas possam entender que isso aconteceu porque o Senhor é poderoso. E esse poder é demonstrado de qual forma? O apóstolo Paulo mostra para elas que o Senhor demonstrou esse poder na história, ressuscitando o Filho dos mortos, glorificando o Filho, colocando o Filho como Senhor. Irmãos, isso é grandioso demais. Olha a preocupação do Paulo.
E se não bastasse isso, né? A parte final do verso 22 diz assim que Deus colocou todas as coisas debaixo do seu pé e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Sendo assim, nós podemos então chegar à conclusão. Preste atenção comigo. 14. Nós temos 3 importantes lições. Primeira, Deus Pai escolhe, abençoa. Segundo, Deus Filho é quem redime o seu povo. É quem executa o plano de Deus Pai. E terceiro, o Espírito Santo é quem sela, é a garantia. 13 e 14. Uau! Como nós podemos compreender que Deus é poderoso para fazer isso? O apóstolo Paulo então se dirige em oração a Deus e diz: rogo a ti. Verso 17: peço que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação, para que vocês tenham pleno conhecimento dele. Para que os seus olhos sejam abertos, para que vocês compreendam quem é esse Deus poderoso e como ele fez tudo isso. Aí ele segue dizendo: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam 3 pontos importantíssimos. O amamento de Deus, que há uma glória da esperança de Deus, e que esse Deus é poderoso. E Paulo permanece, olha, e é importante que eles conheçam, falando para a igreja aqui, para os ouvintes originais, o quanto esse Deus é poderoso. E Paulo segue dizendo que eles percebam de maneira evidente, clara, límpida, cristalina, que a demonstração do poder de Deus se dá por meio da ressurreição de Jesus, da glorificação de Jesus, da exaltação de Jesus, do senhorio de Jesus, e se dá como Jesus, como cabeça. Isso aqui é fantástico. Sendo assim, o grande impacto da oração de Paulo está em que seus leitores têm o conhecimento total do chamamento, da herança e do poder de Deus. Especialmente desse último, o poder de Deus. Amém? Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: irmãos, dediquem em conhecer a Deus e o seu plano. Não tem como nós sermos um cristão objetivo da oração do Paulo, assim como esses irmãos estavam aqui sendo, sem querermos conhecermos esse plano de Deus, a maneira como Deus age. Irmãos, quando eu e você, então, conseguirmos compreender, na medida que é possível compreender essa grandiosidade daquilo, nós estaremos todos os dias profundamente gratos a Deus por aquilo que Ele fez por mim, por você. Eu vou dar um exemplo para vocês, para encerrar a minha palavra, e vai fazer mais sentido, vai lançar luz sobre o que eu quero falar. Tem uma parábola que eu gosto muito, que é a parábola do filho pródigo. Inclusive, é o texto que eu estou utilizando para fazer o meu teste de conclusão de curso na minha pós-graduação
em teologia bíblica. E me chama muita atenção que o primeiro, o filho mais novo, aquele que vai embora de casa, fica fora, depois de muito tempo ele retorna. E quando ele retorna, o pai o recebe de uma tal forma. O pai dá atenção ao filho, abraça o filho, dá um beijo no filho, chama o filho, dê a esse menino as melhores roupas, o meu anel, nós vamos fazer uma festa, pega o melhor. E o pai assim, sem medidas, sem reservas, aquilo que Timothy Keller chama de graça esbanjadora, é derramado sobre esse garoto, sobre esse menino, na restituição, nessa nova vida que esse garoto recebe. Irmãos, e percebe tudo isso acontecendo, esse filho sendo recebido, essa ação do pai, do cuidado, da transformação. Imagina que passa aí 1 ou 2, 3 dias e o pai chega nesse filho e pede alguma coisa para ele, dizendo: ó, filho, faça isso para mim. Irmãos, diante daquilo que o pai fez para esse garoto, diante dessa graça esbanjadora, diante desse Deus pródigo, tudo aquilo que o pai um dia pedir para esse filho, irmãos, não tem como esse filho falar não. Porque ele foi profundamente constrangido por um rio, por um mar de amor. Então tudo que esse pai pede para esse filho, ele vai fazer com uma gratidão profunda, porque não há nada que ele faça que seja comparado, ou que um dia possa se comparar àquilo que o pai desse garoto fez. Irmãos, isso nos traz um de Deus, que quando eu e você passamos a conhecer a Deus e o que Deus fez por nós, irmãos, o que Deus fez por mim, o que Deus fez por você foi tão grandioso, mas tão grandioso, que quando eu e você ouvirmos sobre a necessidade de conhecermos a Deus, irmãos, isso não deveria ser pesado em momento algum, deveria ser difícil. Ao contrário, nós deveríamos parar e falar: o Senhor me deu uma nova vida. Deus Pai enviou o Filho para me resgatar, e esse resgate teve um preço, foi um preço alto. O Senhor enviou o seu Filho, Ele morreu por mim. Eu tinha uma dívida, eu tinha uma conta, e essa dívida e essa conta foi paga com o sangue do Filho. E o Senhor colocou o seu Espírito em mim, como uma garantia de que eu já estou vivendo a eternidade. E quando eu tenho conhecimento de tudo isso, irmãos, e quando eu ouço a voz de Deus a partir das Escrituras Sagradas, quando eu leio o Santo Evangelho, quando eu leio a Santa Palavra, e eu vejo Deus me chamando para fazer alguma coisa, irmãos, deveríamos nos colocar em prontidão, profundamente gratos. Deus, eu irei fazer, eu irei ler, eu irei conhecer. E se alguém te perguntar o porquê você faz isso, você fala assim: eu só faço em resposta de gratidão, porque aquilo que Ele fez por mim é incomparável. O amor, a graça derramada sobre a minha vida foi uma graça tão profunda, tão esbanjadora, que eu fico envergonhado, constrangido em não responder a um pedido de sede santos, pedido em não responder a um pedido em conhecer o meu mestre, o meu Senhor. Eu fico constrangido em não caminhar separado em santidade.
Irmãos, nós não fazemos as coisas para movimentar Deus em nossa direção. Não é esse o caminho, irmãos. Deus, em Jesus Cristo, se movimentou em nossa direção. E esse movimento, irmãos, deu uma nova vida. E por isso que nós respondemos com as nossas atitudes. Ou seja, nós fazemos o que fazemos, irmãos, em respeito àquilo que Deus já fez por nós. Amém? Aqui eu encerro minha palavra. Um bom domingo a você, um bom domingo à sua família. Que Deus abençoe você. Você seja sustentado por essa palavra durante todo o dia. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.